Então tá, vamos começar hoje. Eu vou fazer umas breves retomadas da aula passada, tá? Só para a gente se situar. E, por favor, gurias, se sintam à vontade de me interromper, de perguntar, de contar suas experiências, porque, assim, quanto mais a gente conversou, quanto mais a gente se relatou experiências, mais todas aprenderam, todas curtiram, a gente consegue ver um pouquinho de cada uma, sabe? Quem tem mais experiência compartilha com quem tem menos. E acontece que fica uma coisa muito, muito legal, muito prazerosa, fazendo uma amizade bonita, né? Essa é a melhor parte das coisas. E aí eu já fico automaticamente pensando em vocês. Tanto que eu já tenho toda ali na estrutura o Class em Class 2. Porque daí, enquanto a gente está conversando e vocês vão falando, eu anoto aqui. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, isso. Quando eu vi, já deu um outro curso completo. Então, vai ter Class em Class em 2. Class em Class 2, tá? A gente, se soubesse que dia bem corrido foi hoje. Deixa eu abrir lá. E aqui no Rio Grande do Sul... Boa noite. Oi, Renata, tudo bem? Aqui Tudo. no Rio Grande do Sul, a gente voltou a ficar bandeira vermelha, gente. Como é? Voltamos a ficar bandeira vermelha. Ah. Em todo o estado, sem exceção. Aqui mudou para o amarelo. Isso mesmo, o estado amarelo. de São Paulo mudou. Nossa, aqui na minha cidade, gente, tá uma coisa, assim, incrível. Assim, muitas pessoas estão pegando Covid. Que daí eu fui na leva, né? E o filho assim, pegou? O meu filho pegou e meu marido. E os teus pais não? Graças a Deus, não. Ah, mas eles dois e você não, ou vocês três? Eu, meu marido e meu filho. Nós pegamos, sim. Foi, mas recente? Semana passada eu tava com Covid. Agora eu já tô bem melhor. Bem melhor, nossa. Mas todos três sintomas leves? Sim, foram leves, mas assim, acaba com a gente. Eu só tinha vontade de dormir, sabe? E assim, e eu acabei nem pedindo atestado, né? A médica falou, você trabalha em casa? Sim, estou trabalhando em casa. Não sai hipótese alguma? Não. E aí ela não me deu atestado, gente, mas foi a pior coisa. Porque assim, eu sentava na frente do computador para dar aula e eu não queria estar aqui, né? Ah, imagino. Eu queria dormir. Eu não sei se é porque, devido a meus problemas de asma, eles me deram muita medicação antialérgica, né? Para não evoluir. Então, eu tinha muito sono, muito. Mas, assim, os sintomas que nós três tivemos foi falta de paladar e de olfato. Entendi. Aí, meu marido e filho tiveram um pouco de febre e só. Dor no corpo. Ai, dos males o menor, graças a Deus. Mas a gente está regredindo, né? Ai, Deus define. Agora que no Rio Grande do Sul estão falando em segunda onda. Eu, sinceramente, acho que nunca passou da primeira. É a porota. Aqui a gente falou, esse vídeo é aquele que eu disse para vocês, que é lá do Vietnã, né, do British Council do Vietnã, que ela dá uma palestra toda sobre o washback, bem pontual, assim, ela fala bem devagarinho, até ele não é muito interessante, ele é muito interessante, ele é muito fácil de ouvir. Então, o que eu fiz aqui? Para eu conseguir assistir, é 31 minutos, para eu conseguir assistir, eu tive que botar os fones e ficar ouvindo, assim, só ele, porque ela fala mais ou menos baixo, e botar no volume máximo, tanto do computador, quanto aqui do YouTube. E aí, ela vai a palestra inteira falando, e aí aparece aqui os slides dela,
falando sobre isso, ó, e dando exemplos e tal, e a gente não consegue ver os slides direito. Então, assim, não é o melhor vídeo, mas ela é especialista no assunto, tá? E, ó, pode ver, o British Council do Vietnã, ó, tá vendo? Gente, eu fico impressionada porque os vídeos que eu achei, tinha um que tinha 3 visualizações, e era riquíssimo! Até me senti melhor daí, né, com o meu YouTube. Assim, vocês estão vendo, olha, vocês estão vendo, tem 3 curtidas nesse vídeo, gente. Tem 243 visualizações. Ele não é tão velho, eles têm 1 ano só, quase 9 de dezembro do ano passado. Você tem um monte de coisa boa nesse vídeo. Claro que tu tem que te concentrar e assistir ele, porque não tá 100% legal, assim, né? Mas dá para tranquilo assistir. Dá para ouvir, dá para entender tranquilo, né? Claro, não no meu áudio podre aqui, mas no de vocês, com certeza, vocês conseguem. Aí eu fiquei impressionada, eu vou mostrar para vocês, porque eu salvei os vídeos que tinha poucas visualizações. Sabe quando tu não acredita? Quando tu não acredita que aquele conteúdo riquíssimo, de graça no YouTube, ninguém assiste. Sabe quando tu não acredita? Aí esse aqui é bem interessante, aí eu botei como Deep Information, né? Eu não sei se eu cheguei a explicar para vocês, ó. Deixa eu mostrar. Aqui a gente está falando sobre o washback effects, né? Depois eu botei como Deep Information de washback. Depois eu coloquei como Extra Information. Vocês lembram que eu contei que eu lembrei vocês que a Thaís do Teaching Ideas está sempre falando no livro do Brain Matters, que até foi para o EPUB, e agora é só tu baixar ele da internet que tu consegue ler, que ele se tornou público de tão importante, né? Eu tenho ele, se vocês quiserem, eu consigo compartilhar, porque o autor abriu mão dos direitos de receber. Então, a gente pode ler à vontade. E aqui, esse aqui é um documentário sobre o vídeo, sobre o livro, desculpa. Tá? Aí, claro, esse aqui já tem 315 mil visualizações, mas ele é de 28 de janeiro desse ano. Ele não é velho. E aí o documentário acaba que... E aí é todo um site, ó, sobre Brain Matters, toda uma conta sobre Brain Matters. E ele é fácil, acessível, fácil de ouvir, de entender tudo. E, gente, ele começa, olha só como ele começa. Ele começa diferente. É todas as crianças em diversas línguas falando para elas para que serve o cérebro, o que é o cérebro, sabe? Ele já começa de uma forma atraente. Eu já gostei. E o que mais? Continuando, daí é extra information, tá? Extra. E aí depois eu tomei a liberdade de pegar um vídeo deste cara aqui, sobre avaliação da aprendizagem, avaliação contínua. Eu não sei se vocês sabem o conceito contínua, que para mim o Cipriano Lucchesi, ele é o cara para falar em avaliação. É óbvio que ele fala para as professoras da pedagogia, mas vocês sabem, né, que lá pelas tantas uma coisa não desalinha da outra, né? Ele fala para as professoras da pedagogia, o Cipriano Lucchesi, olha, esse aqui já tem bastante visualização, são 726 mil visualizações, né? E o que ele fala é de uma... Ele faz assim, ó, gurias, deixa eu ser bem direta e reta, porque eu não consigo me enrolar, não adianta. Ele pega a cara da gente e dá 2 tapas, assim. Basicamente isso, sabe? E aí ele fala numa forma... Vamos botar só um pedacinho. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio ou mais ou menos? Não, né? Então, eu vou dar para vocês o link e vocês assistam só um pedacinho ali, ó. Os 3 primeiros minutos, não mais do que isso, tá? Só para vocês entenderem do que eu estou falando e do que ele está falando também. Eu queria tirar uma dúvida.
Pode Você falar. perguntou, é porque como eu entrei depois, vocês já estavam conversando, e você falou aí sobre a questão do áudio. Eu estava achando que o problema era no meu computador. Então, o áudio está ruim mesmo? O meu áudio tá ruim, eu descobri por quê. Meio E aí, chiando, é isso? isso. Porque o que acontece? Eu Já estava descobri, preocupada, porque eu disse assim, gente, eu não fiz nada diferente com esse computador, por que que esse áudio está desse jeito? quer ver, eu vou tentar arrumar, mas daí a minha voz fica muito baixinha. Um estraga uma, estraga a outra, entenderam? Quer ver? Ah, Deixa eu... tá. Não, não, tranquilo, beleza. Era só para tirar essa dúvida, porque eu estava achando que o problema era aqui. Não é aí. Tá certo. Não é aqui. Eu botei no errado. Mas vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora. Aqui, ó. Não é isso. Aqui, ó. Melhorou o chiado? Melhorou o chiado? Melhorou o chiado? Mas a minha voz não tá... Melhorou, só que agora tá bem baixinha. Viu? Deixa eu tentar agora aumentar um pouco. Aí, claro, aí não consigo chegar numa, ó. Ai, e essa porcaria não fica no meio, gente. Tá. Ou é -10 ou é mais 20. É mais 20 ou é mais... Não fica no meio. E agora, o chiado voltou, não voltou? Pois é. E agora o chiado voltou? E agora? Tá chiando? Parou? Agora melhorou um pouco, melhorou. Ai, Deus, Olha, parou de chiar. E aí eu tenho que ficar testando com alguém online para me dar um feedback, senão com quem que eu vou vai testar, porque eu não tô ouvindo, né? Pronto, parou de chiar. Deus é pai, né, padrasto? Ó, tá aí o link, 3, 4 minutinhos para vocês terem uma ideia do que ele fala ali. Eu também vou reassistir para a gente poder conversar aí no iluminamento
Exatamente, Yasmin. É o tipo de vídeo que a gente tem vontade de continuar assistindo. A avaliação resolve isso? Não, a avaliação não resolve nada. A avaliação só pesquisa a qualidade do ensino. Pá! Ele já começou dando um tapa na nossa cara, né? 500 anos, 500 anos a gente pratica o mesmo tipo de avaliação. Pá! Né? Aí a avaliação tinha que ser feita uma avaliação para ver se os alunos estavam aprendendo, e importaram a avaliação de soldados do exército, não sei o quê. Pá! Aí olha só o grau de deturpamento das coisas, tá? Vocês com certeza já ouviram falar no método Paulo Freire, que as pessoas dizem que existe como se diz, uma aprovação automática, né? Vocês já ouviram falar isso, né? Vocês devem ter visto em algum lugar na internet, alguém já deve ter falado para vocês que o método Paulo Freire é um método falido, que criou gente assim, assim, assim. Número 1, não existe um método Paulo Freire, tá? Não existe. Número 2, a ideia de avaliação, de aprovação automática veio dessa ideia de avaliação. O que o Cipriano está dizendo? O que o Lucchesi está dizendo? Ele está dizendo que a avaliação é o objetivo de obter sucesso. Então, a pessoa deturpou isso de obter sucesso para aprovação automática. Por quê? Tecnicamente, o aluno que não teve sucesso, ele tem que ser dado a avaliação quantas vezes for necessária até ele aprender. Esse é o objetivo. Não é aprovar as pessoas automaticamente. Então, assim, pegaram a fala da avaliação de fazer o aluno aprender, exatamente, Diva, tudo é questão de interpretação, de pegar o aluno, fazer aprender e dar quantas vezes forem necessárias as chances dele demonstrar o conhecimento e aprendizagem, e transfiguraram em avaliação, em aprovação automática, que existiu um tempo, sim, mas o objetivo era fazer com que o aluno aprendesse, não que ele não aprendesse nada e fosse aprovado, né? Isso até chega a me dar um cansaço, porque assim, tem tanta coisa, tem tanta coisa errada no nosso país que a gente nem sabe por onde começa. A Carolina escreveu, é muito tempo sem mudanças, gerações mudam, a escola também tem que acompanhar essa mudança, principalmente na avaliação. Eu lembro o meu filho tinha que fazer uma entrevista com o meu pai sobre a escola, na época que o meu pai estudava, e aí o meu pai disse assim, com essas palavras para o meu filho, a escola não mudou nada, ela é igual desde a época que eu estudava. E então, existe alguma coisa errada com a educação. Meu pai não é da área da educação, meu pai é na área da tecnologia, tá? Por isso que eu tenho as habilidades tecnológicas tão desenvolvidas. Meu pai trabalhava com programação de computação desde que eu nasci. Então, ele é da área da tecnologia, a lógica dele é assim, a mil pelo Brasil, né? Só para dar uma ideia aqui para você, só para eu fazer um parênteses, existe uma prova que é aplicada para ver se a pessoa é psicopata pelo FBI, tá? É o que dizem, eu não sei se é verdade, tá? E não é para ver se a pessoa é psicopata, obviamente, é ver se a pessoa tem uma lógica apurada. É assim, ó. No dia do enterro da mãe da guria, ela conheceu um cara, se apaixonou, viveu um romance lindo, maravilhoso, tá? E o cara pegou e abandonou ela, foi embora. Aí ela matou a irmã. Por que ela matou a irmã? Vamos, gurias, falem. Por causa da herança? Os pais eram muito ricos? E os pais eram ricos, o que mais? Carol, não estraga, não estraga. Essa aí eu já fiz para Carol. Para extravasar a raiva dela porque ela foi abandonada? Para extravasar a raiva dela porque ela foi abandonada. Daí eu disse assim pro meu pai, porque ele estava tendo um caso com a irmã. Aí meu pai assim, meu Deus do céu, como vocês criam coisas. Eu disse assim, como assim? A resposta, a única pessoa que eu conheço de todas as pessoas para quem eu já fiz essa pergunta e acertou a resposta foi meu pai, tá? Porque a lógica dele é muito apurada. Porque como ela conheceu o cara no velório da mãe, ela achando que tendo outro velório, ela viria ele outra vez. Lógica.
Aí fiz uma reunião com o professor de educação física de capoeira da escolinha, porque ele quer fazer dar um workshop eu não sei as palavras, tá, gente? Mas de educação física para as professoras da pedagogia aplicar com os alunos de educação infantil. E aí, É psicomotricidade, né, não? mas é outras coisas relacionadas, não só psicomotricidade, mas é outras coisas, assim, relacionadas até a maneira como o aluno corre, com os pés tortos, postura torta, blá, 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 um monte de coisa, tá? E aí, eu tava pensando cá comigo, tudo, assim, tem uma lógica fundamentada e tu tem que entender, né? Tu tem um porquê das coisas. Eu não sei por que eu falei isso, eu tinha um ponto de referência, mas agora me perdi. Eu queria fazer um ponto de referência com a lógica do matou a irmã, né? Matou a irmã por causa do velório. Olha, se tudo não é uma questão de lógica. Ah, sim, eu lembrei. Por quê? Lógica não é ensinada na escola. Tu ter um bom e útil aspecto físico, corporal do teu corpo não é ensinado na escola. Tu ter uma educação financeira não é ensinado na escola. Educação financeira é de extrema importância na vida de todo mundo. Não é ensinado na escola. As crianças têm 1 ou 2 períodos de educação física semanais, é um absurdo. Eu sei que vocês vão dizer, mas é um absurdo ter de inglês. Concordo, também é um absurdo ter de inglês. É um absurdo o aluno estudar só meio turno para começo de conversa, né? E aí, assim, se tu for parar para pensar que a maioria dos erros estruturais estão nas mãos das pessoas que são do pessoal da educação infantil e do ensino fundamental 1, e que o aluno vai arrastando essas dificuldades ao longo da vida, tu começa a pirar, porque o que acontece? O professor de educação física, de educação infantil ganha menos, o professor de fundamental 1 ganha menos, que mais? Agora tem essas universidades EAD, e aí a pessoa faz as provas de qualquer jeito, não todas, né, gente? E passa. Aí tu pega um profissional desqualificado que está desenvolvendo a parte mais importante da criança, que é a educação infantil e fundamental 1. E aí a coisa vira o quê? Uma bola de neve. Uma bola de neve. Se eu não conseguir me alfabetizar propriamente, se eu não conseguir entender os conceitos matemáticos de seriação, aquilo tudo que o Piaget diz, eu vou arrastar dificuldades para o resto da vida. E aí? Então, assim, tem um monte de coisa que a escola não contempla, que não há uma lógica, né? E agora a gente entende por quê. Primeiro se criou, olha o que o Lucchesi disse ali, primeiro se tinha uma aula para 1 ou 2, e aí os caras começaram assim, não, se dá aula para 1 ou 2, aí não, se dá aula para 10. Se dá aula para 10, dá aula para 20. Se dá aula para 20, dá para 50. Não é assim, gente? E quem tomou? Quem tomou? Nós e os alunos naquele lugar, né? E o que aconteceu? Perda de qualidade na educação, objetivos não ter objetivos claros, perda de foco, porque daí tu não sabe, tu avalia para ralar aluno. Olha a bola de neve que a coisa se tornou. O que a gente tem? O que a gente vai fazer? Daí fica assim, meu Deus, por onde que a gente vai começar? O que a gente vai fazer? Não dá para botar de volta, não dá para botar no lixo e começar tudo de novo, não dá. Não, que nem se vamos entregar para os índios de volta e pedir desculpa. Não dá. A gente tem que reorganizar essa bagunça que foi feita. E que foi avançando aos longos dos anos. E avançou tanto que as pessoas perderam a noção das coisas. Perderam o sentido, né? Por exemplo, a avaliação é uma coisa que totalmente perdeu o sentido. Olha o cara dizendo, a avaliação é para ter sucesso. Então eu vou fazer uma avaliação bem facinha. A avaliação não resolve nada, ela só te dá uma característica da qualidade do que foi ensinado. Então, se o teu aluno foi mal, a culpa é tua, tu que não ensinou. Claro, a gente tem aqueles... Aí eu não estou falando aí dos alunos que tem dificuldades especiais,
alunos que tem a dificuldade, que não tem dificuldade nenhuma, só tem preguiça, né? Aí sim, aí não é disso que eu tô falando, porque a gente vai ter sempre os vagabundos, e como aluno, e professor vagabundo, médico vagabundo, todo mundo que tá ali só para preencher o seu horário e vazar. A gente vai ter isso em todos os lugares, em todas as áreas, tá? Então, o que acontece? Não, a gente nunca vai escapar do aluno vagabundo. Então, vamos se focar no aluno, no bom aluno, né? Vamos se focar no bom aluno, vamos resgatar aqueles alunos que a gente como professor sabe quais alunos são resgatáveis, né? E eu fico pensando assim, lá na nossa primeira aula que a gente falou em relacionamento com o aluno, cada vez que eu me aproximo do meu aluno, eu ganho, ele ganha. Por que não nos aproximamos mais, né? Na minha opinião, a avaliação tem duas vias: medir o que o aluno aprendeu e o que faltou o professor ensinar, porque a gente também pode falhar. Isso aí. Exatamente. Mas é isso aí, exatamente isso. Mas foi isso que o Lucchesi disse, Carol. É avaliar a qualidade do que foi ensinado. Aí tu vai pensar assim, ó, Carol, eu não bati na tecla que eles têm que tirar o S do verbo lá quando eu coloco o does. Eu não bati nessa tecla, eu tinha que ter batido mais nessa tecla. Tu sabe onde foi que tu precisa melhorar. Mas é para isso que serve a avaliação, para te apontar caminhos, entendeu? Tu pega uma avaliação desse, tu sabe o que tu precisa revisar com eles. Isso aí, muito bem. Continuando. Gurias, querem falar alguma coisa? Por favor. Fiquem à vontade, me interrompam. Fala, Diva. Fala, minha Bruna, diva. você falou agora, me inspirou tanto, porque hoje eu perdi um tempão caçando aluno no Instagram, porque aqui a política é que a gente não deve ter contato direto com o aluno, porque eles são muito entrões, né? A pedagoga prefere centralizar os contatos com os alunos e os pais com ela, e a gente faz só a parte do Classroom. O nosso contato é só via Classroom. Aí eu estava vendo o Instagram e uma professora falando justamente de um assunto que eu estou tratando com os meus alunos do 7º ano, que é imperativos. E ela estava explicando de uma maneira tão fluida, aí eu achei aquilo maravilhoso. Falei assim, olha, se eu tivesse falado desse jeito com o meu aluno, com os meus alunos do 7º ano na última aula, eu acho que eles teriam compreendido melhor. Aí eu vou fuçar aqui no Instagram, eu vou achar todos os meus alunos, peguei a minha lista de presença dos 2 7º anos que eu tenho, 45 alunos, e comecei a fuçar, procurar os alunos e marcar eles no vídeo da professora para eles assistirem. Aí eu pensei, se a minha pedagoga sabe disso, porque ela não quer que a gente tenha contato direto. Ela acha que eles são crianças demais, que eles não sabem administrar essa coisa de rede social. É claro que eles não sabem, por isso que eles têm pai e mãe. Não professor administrar para eles. Ou delimitar. Tu vai impedir que um aluno seja amigo ou siga um professor? Né? Eu tenho uma aluna, e uma dessas alunas dessa turma, ela está sumida há muito tempo. Eu acabei de postar aqui, marcar ela no vídeo da outra professora. Você acredita que ela me seguiu de volta no mesmo momento? Falei, olha aí, quem é vivo, né? Ô, Diva, isso que tu fez de marcar o teu aluno, tu não sabe a alegria no coraçãozinho deles, sabe? O meu filho, a gente fez no nosso drive-thru da saudade, a Carol, que é a nossa professora aqui, ela escreveu uma mensagem para cada aluno e eu fiz um vídeo para cada aluno, tá? Daí eu gravei, peguei o link do vídeo e fiz um QR Code e mandei para eles uma carta. Então, eles recebiam uma carta com um pacotinho de doce. E o meu filho disse assim para mim, o meu filho não é mais aluno da Carol porque ele desistiu do online, né? Ele disse que ele não serve para online, não tem perfil para isso. Aí ele perguntou assim, como quem não queria nada, assim, tem uma carta para mim?
Só que a Carol foi muito delicada em lembrar dele, porque gosta dele. E eu disse assim, claro que tem uma carta para ti. Ele fez 13 anos, né? Gente, ele ficou numa alegria que ela não esqueceu dele, numa alegria. Para ela foi isso aqui, fazer uma carta para ele. Mas para ele foi isso aqui. Porque, poxa, depois de Ai, todo que esse tempo, fofo. ela não esqueceu de mim, né? Parabéns, Carol, e muito obrigada, né? Ela me perguntou assim, faça uma carta para o Davi. Eu disse, o Davi não é teu aluno, tu faz se tu se sentir à vontade. Mesmo assim, ela fez. Então, assim, isso demonstra o quê? Delicadeza de alma, né? De lembrar do aluno, do ex-aluno, e assim, saber dizer para ele de outra forma, eu não esqueci de ti. Nossa, que você Eu se sei que importa. Exato, exato. Ó, ela diz que sente falta dele e gosta muito, né? Só que ele é muito danado, né? Gente, ele não pode ser meu aluno, vocês sabiam? Que ele toma conta da... Acho que é ciúmes, porque tipo aquele negócio, a mãe é minha, o pequeno é igual, a mãe é minha, que senta... Cara, eu disse assim pra ele, cara, tu senta no meu colo todo santo dia, deixa teus colegas sentar agora. E aí ele fica me olhando com uma cara assim, de, tipo, a mãe é minha. 4 anos, vai fazer 5 agora, é dia 11, daqui 10 dias. Voltando, gurias. Eu amo o Luquezzi, assim, ó. Diva, muito obrigada por compartilhar. Vocês viram que a Diva compartilhou ali um artigo do Luquezzi. Eu acho, assim, que, claro, ele não é bem vívido no vídeo, né? Mas, assim, tu fica olhando o vídeo pensando assim, gente, quem é esse homem? E pensando assim, uau! Tipo assim, como se o... Pode mandar, Diva, manda. Como se o que falasse adentrasse dentro da cabeça que nem disse a Diva agora. A professora explicou de uma forma tão clara que eu queria que os meus alunos assistissem. E ele fala de uma forma tão clara que parece assim, pum, na tua cabeça, te dá um... Né? Quando eu ensinei o imperativo, Diva, só para fazer outro parênteses. Dá motivo, seu maluco. Fecha a porta. Tchau. Aí, assim, quando eu ensinei o imperativo, eu tinha uma turma com tanta dificuldade, e aí a minha sócia, Beth, disse assim, Bruna, quando os alunos têm dificuldade, tem que aliar 2 ou 3 habilidades, eles não podem só escutar ou só ver, eles têm que ter envolver o sinestésico e o visual, que daí vai. O que eu fiz? Eu consegui uma roupa de imperador, não sei com que, eu tinha uma aluna que tinha a loja de roupas de festas. Eu consegui uma roupa de imperador e eu me vesti com as crianças, né? Eu me vesti de imperador e aí eu ficava dando ordens, assim, sabe, na aula. Close the door! Open the door! Open the window! I am... Eu dizia que eu era o imperador para eles. E aí eu disse para eles que esse era o modo imperativo, era o modo de dar... Nunca mais esqueceram. Nunca mais. E aí foi por causa disso. O que eu aliei? A fantasia, porque eu era o imperador, né? O lúdico, com o visual, né? E com o auditivo. Quando tu envolve o aluno, pé, bingo. Foi assim que eu resolvi com eles. E eles davam risada, né? Davam risada. Outra coisa que eu fiz também, fazendo um parênteses, eu disse para eles que eu tinha uma irmã gêmea. E aí um dia eu disse assim, ó, eu vou lá chamar, e o nome da minha irmã gêmea é Brenda, tá? Eu vou lá chamar minha irmã gêmea. Eu fui no banheiro da escola, tudo combinado com as orientadoras, né? Eu fui no banheiro da escola, troquei de roupa, assim, peguei o cabelo e deixei ele bem assim, sabe? Botei um outro óculos, um outro chapéu e voltei na sala de aula dizendo que eu era minha irmã gêmea. E que a minha irmã gêmea tinha nascido nos Estados Unidos e só falava inglês. Gente, eu nunca tinha visto aquelas crianças falando tanto inglês na minha vida, tá? E aí aconteceu que daí eles começaram assim, que eles não são burros, criança não é burra, né, gente? Começam assim, eu nunca vi vocês duas juntas, vocês estão sempre separadas.
E um dia, olha que coincidência a vida, um dia a minha irmã mais velha, que todo mundo a gente acha, a gente mega parecida, a Mirelle conhece, né, Mi? A minha irmã mais velha. É aquela que faz Os artesanatos. Verdade, vocês são parecidas mesmo. E um dia ela veio me buscar na escola junto com meu pai e desceu. Quando eles viram nós duas juntas, eles tiveram uma coisa assim, eles pararam no meio. Eles pararam no meio do pátio, congelaram assim, ó. E aí, não foi todos, porque era a hora da saída, né? Uns já tinham ido embora. Eles congelaram e ficaram olhando assim. Aí no outro dia era o assunto da escola, que a irmã gêmea e que a teacher Bruna, elas estavam juntas na escola, que toda a escola viu que era real. Ai, gente, foi muito engraçado. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Se diverte muito, muito. Foi muito engraçado. Tinha que ver. Gente, eu vou viver 1000 anos e eu não vou esquecer da carinha deles, assim, parados, assim, ó, no meio do pátio congelado, assim, ó. Apontando o dedinho, tipo assim, é verdade, ela tá ali. Ai, gente, foi muito bom. Vamos continuar, então. Aí, esse aqui, ó, eu tava abrindo o artigo que a Diva mandou. Tava dando uma olhadinha, assim, ó. Olha que legal. Vamos voltar lá. Deixa eu fechar o Luquez, embora, que nem a Yasmin disse, né? A gente quer continuar assistindo o cara, né? E aí depois eu fui futricando olha isso aqui, gente. Avaliação da aprendizagem, parte 1. Tá? Tem 23 mil visualizações aí, começa a baixar. Aí, cara, parte 2, parte 3, parte 4, final. Tem um curso inteiro sobre avaliação de graça no YouTube. Com o cara falando. Vocês entendem? O YouTube é uma área de garimpo. Se tu sabe garimpar bem, tu vai tirar ouro dali. Tesouros dali. Aqui mais um vídeo dele, uma palestra dele, ó. Então, para quem se interessa para o assunto, é maravilhoso, maravilhoso. O seu Cipriano Lucchesi. Então, aí o que aconteceu? Eu fui para a parte da avaliação contínua. Antes da gente mexer aqui, eu gostaria de saber o que vocês entendem por avaliação contínua. Quem se arrisca? Seria aquela avaliação diária, onde o professor diariamente? Também. Que tu observa diariamente. O que mais? O que mais que a gente pode falar da avaliação contínua, gurias? Eu acho que mais o pessoal, uma coisa, ela é qualitativa, exatamente. Uma coisa que me chocou muito, 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 que eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás com os alunos, que eu tinha uma única pergunta, que era qual é a série da educação da escola, né? Qual série você mais sente falta? Mãe, Gente, o quê? você comprou um esqueleto assim, lá no pau de seguro da parede. O pai não para de te dar presente, né? Tem um brinquedo caindo por tudo. Vai lá brincar. Fecha a porta. E aí, assim, a pesquisa era assim, para todas as crianças, assim, do Fundamental 1, né? Não, do Fundamental 1, ali do Fundamental 2, aliás, de sexto a nono ano, era a pergunta: qual é a série da escola que você mais sentiu falta? Gente, não tô mentindo. Foi unanimidade. 100% responderam a mesma coisa. O que vocês acham que eles responderam? De que série eles sentiam falta?
Isso foi chocante para mim na época. Chocante, assim, assim, de eu parar tudo e parar e pensar. Primeiro ano, a Yasmin acha. Que série vocês acham que foi, gente? Todos. 300 alunos responderam a mesma coisa. E tu disse, Mi? Sexto? É de que Não. série? Ana, do Fundamental 1? Eu perguntei para os alunos do Fundamental 1, de todas as séries que eles já tinham passado na escola, qual que eles sentiam mais falta? Ali nisso aí, eles sentiam mais falta da educação infantil. Eu ia falar do prézinho. Da educação infantil, do prézinho. Todos. E aí, quando eles disseram isso, e assim, ó, não foi planejado, porque eu falei com um aluno numa turma, daqui a pouco eu falei com outro na outra, daqui a pouco eu falei com um terceiro numa outra turma, e aí eu resolvi fazer essa pesquisa para todos. 300 alunos falaram que sentiam falta da educação infantil. Por quê? Até eu. Por quê? Porque eu sento em grupo, eu faço atividades práticas. A educação infantil, no meu ver, deveria ser a metodologia eterna, né? Claro, dado o grau de dificuldade de cada série. Sentar em grupo, socializar. Diva, tu pode desligar a câmera, de repente melhora a qualidade do áudio. E fechar outras abas que tu tiver aberta aí. E eles sentiam falta da educação infantil. Ai, gente, pensa que dor no coração. Né? O que eu tô arrastando? Eu tô lá no 8º ano, pensando nas brincadeiras que eu fazia na educação infantil. Olha o que eu tô arrastando para minha vida, uma necessidade de brincar. Ai, eu achei isso muito sério, muito sério. Mas por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque na educação infantil, o que acontece? As avaliações contínuas, né? É na educação infantil que acontece a avaliação contínua. Porque o professor de educação infantil, que é um grande herói, no meu ver, ele está sempre observando. Ele não vai fazer prova, então ele tem que observar, certo? Agora, nós que fazemos prova, aquele aluno articulado que fala que isso, que aquilo, e que comete um erro banal na hora da prova oral, vocês descontam ou vocês pensam assim, não, ele só estava nervoso? Ai, que pecado, Mirelle. Ai, que pecado fazer prova. Ai, que pecado. Mas, assim, se a gente observa bem o nosso aluno, que é sempre bom aluno, e na hora da prova fica nervoso e comete alguns erros básicos, claro que a prova é escrita, não tem como tu relevar, só tem como pontuar com ele, olha, foi falta de atenção, né? Que a gente diz que foi falta de atenção, mas na verdade foi nervosismo da criança. Mas no oral, tu tem como relevar. Tu tem que dizer, olha, fulano nunca comete esse erro na hora da prova, cometeu. Por quê? Porque ele tá nervoso. Né? Certo? E aí eu acho que assim... vocês estão me ouvindo bem, gurias? Tá. O que eu posso dizer para vocês? Que a avaliação contínua só tem a melhorar. Eu digo assim para os meus alunos, geralmente, tudo vale nota. Tudo vale nota. Eles perguntam, vale nota? Tudo vale nota. Até o ar que tu respira vale nota. Para tirar deles essa mania de vale nota ou não vale nota. Até o jeito que tu me olha vale nota, eu digo para eles. Eles ficam, ai, teacher. Mas eles, obviamente, sabem que eu tô brincando, né? Mas eu digo para eles, tudo vale nota. Por quê? Porque daí o que acontece? Eles perdem os parâmetros. Eles conseguem relaxar e serem eles mesmos. Porque se tudo vale nota, né? Aí eles costumam, assim, aprender bem mais sem a pressão da nota. Bem mais, bem mais. É uma coisa que eu já notei, assim. E, assim, outra coisa deliberadamente essencial é manter os professores trabalhando das mesmas formas. Eu lembro que eu peguei um 6º ano, meu Deus do céu, eu peguei um 2º ano, que não sabia verbo to be. Eu peguei um 6º ano e comecei a modelar eles desde o começo. Eu nunca vou esquecer quando eles chegaram no 8º ano. Eles iam lendo as coisas assim, ó,
sem tradução, sem dicionário, sem nada, sabe? Daí um dia eu disse assim para eles, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Eles ficaram me olhando assim, eles não se dão conta do que aprendem, gente, impressionante. Sempre façam uma retomada no final da aula. Gente, o que a gente aprendeu hoje? Principalmente para as crianças, isso é muito importante. Que se no sexto ano vocês apanhavam para ler um parágrafo, vocês estão lendo um texto com facilidade agora. Eles, é mesmo, né, teacher? Então, tem momentos que a gente tem que parar com os alunos para falar, ó, vocês aprenderam, ó, porque aquilo vai acontecendo tão natural que eles não se dão conta que estão aprendendo. Continuando. Esse vídeo eu achei um amor por isso. Vê se vocês conseguem. Conseguem ouvir? Aqui não. Tá. Ele é curtinho. Vou mandar o link. Ele é curtinho, tá? Ele tá no material, ele é curtinho. E ele é bonitinho, ele é atraente, ele é fácil de entender.
Vocês viram, gurias, que facinho de entender, que calma ele explicou? Eu só achei fora da casa aquele último assessment ali, de dar um quadrinho branco para cada um. Gente, da onde? Foi o que eu Os quadrinhos pensei. brancos são caríssimos, tá? Pensei, nossa, tem que arrumar 30, 35 quadrinhos. Aquilo ali, para mim, um Padlet resolve, né? O Padlet é aquele que tu faz com que é igual um chat, que eles vão colocando as perguntas, deu. Não precisa comprar quadro para ninguém, né? Como é que a professora vai comentar e o aluno recomentar no quadro dele? Aquilo ali eu achei fora da casa. Mas a ideia em si é boa. Não de comprar, de fato, um quadrinho, mas de fazer o aluno interagir ali com as perguntas, com as respostas, de repente faz um forms, de repente faz um ask, ali aqueles que a gente faz os, como é que é aquele das perguntas, como é que era? Era pool everywhere, o pool everywhere, a gente faz um pool everywhere, aí tudo bem, né? Mas quadrinho? Outra coisa que eu achei super interessante, a Yasmin disse, esses vídeos estão fazendo minha mente borbulhar de ideias, graças a Deus, né? Coisa boa. A canadense que veio nos dar formação em janeiro na escola bilíngue usou conosco há menos de 2 meses, conosco ao menos 2 desses exemplos de assessment, né? Vocês viram ali aquele primeiro que ele fala assim, ó, quanto vocês estão entendendo essa matéria? Aqui no Brasil, é claro que os alunos não olhavam para as mãos dos outros, né? Eu acho que não está entendendo nada. Mas é uma maneira aqui, ó, de eu dizer, ó, não estou entendendo, bulhufas, me ajuda, né? Outra coisa que eu vi fantástica dos exit tickets, eu até peguei um vídeo extra sobre isso, porque na minha pós, na minha especialização, a professora, daí eu achei, assim, né, mega minha cara aquilo, ela tinha 3, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, vocês sabem aquelas cestinhas coloridas? Sabem, né? Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Só para ilustrar, para ninguém ficar com dúvida. Essas aqui, ó, gurias. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, sabe essas cestinhas? Ela tinha umas assim, não essas cores aqui desmaiada, mas umas cores vivas assim que nem essa, sabe? E ela tinha 3 cestinhas, tá? E aí ela fazia 3 perguntas e os alunos tinham que responder ao longo da aula. As cestinhas tinham uma pergunta, eles tinham que responder ao longo da aula. E aí eles não poderiam sair sem ter respondido as 3 cestinhas todos os dias, deixando um bilhetinho ali. Achei interessante, né? Aí perguntava, era 3 perguntas, o que você entendeu dessa matéria, o que você está com dúvidas. Tinha outro professor também que usava post-it, né? Ele dava os post-it para os alunos de 3 cores, tipo assim como se fosse, não era dessas cores, mas eu relacionei na hora com isso. Ele dava assim, por exemplo, tipo, vermelho, verde e amarelo. Verde é que eu estou entendendo, vermelho é que eu estou boiando e amarelo que eu estou pegando. E os alunos tinham que colar os post-its em determinados lugares, assim, do quadro ou do cartaz que ele fazia. E um que eu achei fantástico, que daí não dá para usar com criança muito novinha, que o professor fazia assim, ele deixava a cestinha em cima da mesa e o aluno só poderia ir ao banheiro quando ele fizesse ou escrevesse uma pergunta, entendeu? Sobre a aula. Então, assim, para ele ir ao banheiro, ele tem que escrever uma pergunta. Esse é o passe para ele ir no banheiro, entendeu? Aí o aluno fazia uma pergunta da aula, deixava na cestinha, podia ir no banheiro. No final da aula, ele lia todas e retomava na próxima aula. E uma que eu também gostei muito, que desses tickets, assim, de saída, agora eu ia dar um exemplo para vocês, me fugiu. Ai, gente, que coisa, a memória tá azedada. Deixa eu tentar me lembrar o que era. Bom, eu vou lembrar, eu vou dizer para vocês. Eu achei legal isso, claro, daí com os alunos pequenos não dá para fazer, porque eles saem se mijando sempre, né? Pronto, mijou nas calças, fez a pergunta, mijou nas calças. Lembrei. O professor que fazia assim, ó, terminou de explicar a matéria, primeiro ele fez todo, assim, um projeto com os alunos, que não existe pergunta boba, que se a pessoa está perguntando é porque ela quer saber, todo esse acolhimento. E depois ele fazia assim, ele explicava a matéria e a regra da aula era
faça-me uma pergunta. Ao invés de ele perguntar assim, ó, vocês têm alguma dúvida? E ele diz assim, ó, é obrigatório fazer uma pergunta para mim, por mais boba que seja essa pergunta. Então, aqueles alunos que não tinham nenhuma dúvida faziam perguntas bobas, e os que tinham dúvida se sentiam à vontade de perguntar, porque era obrigatório todos fazerem uma pergunta. Me faça uma pergunta, ele ia passando um por um. Mirelle, me faz uma pergunta. Aline, me faz uma pergunta. Diva, me faz uma pergunta. Letícia, me faz uma pergunta. Ia passando de um em um. E aí, gente, olha que esperto. Pelo nível de pergunta da criança, tu já sabe se ela entendeu ou não, né? Vai dizer. E isso tira do aluno aquela coisa de eu só respondo pergunta, eu nunca faço. Não é assim? A gente não está sempre perguntando para os alunos e eles respondendo? Eles sabem formular questões, será? Certo? Deixa eu ler aqui o chat. Muito legal. E aí, vocês viram que esse canal é recheado de coisas também? A gente tem um outro vídeo também, bem legal, desse canal. Olha eu pegando as cestas. Gente, vocês têm desespero por essas cestas também? Vocês olham e querem comprar todas? Eu tenho problema com essas cestas. Eu quero comprar todas. Essa aqui, por exemplo, eu tenho aqui em casa, ó, mas tá lá na área de serviço. Eu olho e eu quero comprar cesta. Gente, um dia eu vou fazer um castelo de cesta, porque eu não sei mais o que eu faço com tanta cesta. Olha que linda. Voltando. Ai, gente, e quando vocês entram numa papelaria, vocês enlouquecem também? Tipo, querem post-it de todos os formatos e de todas as cores? Sempre, né? Ai, professor, é tudo igual. Vocês... Eu posso mostrar o que eu ganhei do meu pai? Pode. Gente, ai, não. Olha, é demais. Peraí que meu filho Deixa eu até pegando fechar pra aqui. mim. Gente, olha isso. Ai, que Olha. amor. Ai, que calor. Eu tava namorando esse jogo de caneta. Aí eu falei pro meu pai, pai, ai, vi umas canetas tão lindas na Amazon. Aí ele, ai, deixa eu ver. Aí ele viu e me mandou. Ai, Ai, querido. Que pai querido tu tem. ai, tenho, viu? Meu pai é muito fofo. Tem que até tomar cuidado, assim. Mas ele é da pá virada. Mas, nossa, ele é demais. Ninguém é perfeito, né, Mi? Ninguém é perfeito. Não, ele tem os 5 minutos dele, mas assim, nossa, é um paizão. E eu, gente, eu amo papelaria. Se eu pudesse, eu teria uma. Tá. Deixa eu continuar. Aí, aqui, estratégias para... Não é para suportar, né, alunos, mas eu não consigo me lembrar da tradução agora, né? Agora a gente já tá. Para... Me ajudem. Estratégias para... Avaliação? Para avaliação, mas o suporte é o que mesmo em português, gente? Olha só o nível que eu tô. Ah, ajuda, Para auxiliar. auxiliar, para embasar, né? Para... Enfim, vocês entenderam, né? Eu ia dizer ajudar, para dar uma suportada. Estratégia para suportar os alunos. E esse também é um vídeo tri bonitinho, tá? Só que, e também curtinho. Rivotril. Eu ia falar Red Bull, que era mais gostoso, não? Não tá abrindo, gurias. É a minha internet, com certeza, tá? Mas ele é um vídeo bem fofinho, tá? E ele aparece tudo de desenho, assim, sabe? Explicando direitinho, bem legal, bem legal, bem bacana,
para usar estratégias para auxiliar os alunos ali na avaliação e no assessment. E ele explica também qual é a diferença de avaliação e assessment. Por isso que eu achei interessante, porque a gente tende a confundir. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a confundir. Rivotril é uma delícia. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Rivotril me dá efeito rebote. Eu passo a madrugada inteira trabalhando. Ai, eu durmo tão gostoso. É brabo, né? Nem Rivotril no meu caso. A meu não tá abrindo de jeito nenhum. Vou tentar de novo. Ah, consegui agora. O Diva eu também nunca tinha tomado, foi culpa da pandemia, viu? Tem me ajudado bastante. Mas, Brígida, não tem quem não esteja tomando um remedinho nessa pandemia. Isso aí não é normal. Nós somos seres sociais, a gente precisa um dos outros. A gente precisa um dos outros. Nem dá para falar que não me dá vontade de chorar.
Ok, gurias, terminaram? Sim? Bem facinho, né? Bem acessível, né? E aí a gente vai se empolgando, vocês vão ver como eu me empolguei, e vai descobrindo tesouros dentro desse meio, assim, desse YouTube. É como se eu estivesse redescobrindo o YouTube, porque daí o que aconteceu? Lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar na escola bilíngue, não existia recurso nenhum de absolutamente nada, tá? Na internet. E aí não adiantava procurar, porque, né, era igual achar uma agulha no palheiro. Aí, com o tempo, as coisas começaram a bombar e surgir tanta coisa boa na internet, tanta coisa boa, e eu me sinto nesse momento redescobrindo as coisas boas do YouTube, né? E aí, graças a Deus, tem muita coisa em inglês, tem muita coisa acessível, muita coisa gratuita, que acaba dando a gente, né? Muito. Ó, lembrei de mais uma coisa que a gente tem que falar no Class in Class 2, vou anotar. Então, esse foi o vídeo que a gente acabou de assistir. Aqui fala sobre o processo, né, de avaliação. Eu vou abrir ele, mas a gente não vai abrir todo. Ele é bem curtinho, ó, gente. 3,52, bem curtinho. Aí ele é mais legal ainda, porque ele tira essa ideia de avaliação como se fosse uma coisa negativa, né? Ele te dá uma ideia de assessment e de empoderar os alunos para fazer ações. Ao invés de colocar medo nos alunos, a gente empodera os alunos. A gente tem uma professora que tem uma estratégia que eu achei fantástica, a professora Ingrid, tá? Ela é professora pedagoga, que ela pegou, né, no começo do ano, comprou para os alunos dela uma garrafinha, assim, pegou, deve ter conseguido essas garrafinhas de editora, assim, conseguiu um patrocínio, pegou uma garrafinha para cada um, aí botou o nome deles, e aí botou, assim, um símbolo de força, que eu acho que era o símbolo do Superman, não tenho certeza, não lembro. E pegou um lápis e botou, assim, fez de real uma estrelinha na ponta. E aí, porque ela pegou uma turma que entrava em pânico na hora da avaliação. Então, ela encheu todas as garrafinhas com água, e aí, antes deles fazerem a avaliação, ela botou na mesa, assim, na frente na mesa do professor, uma mesa em anexo ao lado do professor, com as garrafinhas e com os lápis, e ela disse assim para eles que aquela água era poderosa, que fazia eles lembrar de toda a matéria, o lápis era mágico. Gente, foi essa a estratégia dela, que foi empoderar os alunos e para eles perderem o medo de avaliação, porque ela disse que ela entrou em pânico, assim, quando ele viu que eles entravam em pânico nas avaliações, que eles simplesmente não conseguiam demonstrar o quanto eles sabiam, que eles travavam, que dava branco, né? Acho que até no Class in Class passado, eu falei para vocês da aluna que ficou 40 minutos sem saber o nome dela, que a professora viu ela, e aí ela fez a prova em 20 minutos e tirou 8, né? Não tem problema, Valéria. Então, assim, quando a professora se deu conta, eu acho que era, se eu não me engano, gente, era um terceiro ano, tá? Terceiro ano do Fundamental 1. Quando ela se deu conta que a turma dela entrava em pânico e tinha umas médias baixíssimas, não porque eles não eram bons alunos, mas porque eles entravam em pânico, porque eles foram assustados com a prova, porque o que acontece? Na escola que eu trabalhava, eles faziam exatamente isso. Eles diziam assim, no primeiro ano vocês não têm prova, mas ano que vem vocês vão ter, vocês vão ver como é que é. E aí os colegas assustavam, os professores assustavam, as crianças entravam em pânico. Eu acho que ela pegou mais ou menos isso. Então, quando ela fez aquelas garrafinhas e os lápis mágicos, os lápis mágicos de ajudar eles com todas as respostas, ela criou uma estratégia para empoderar os alunos, para eles se sentirem mais à vontade na hora da prova. Eu achei aquilo coisa mais linda desse mundo, sabe? Coisa mais bonitinha. Teve outra professora também que fez uma estratégia que ela avaliava e que eu achei incrível,
que é a professora que fez a... Como é que é o nome dela? Meu Deus, eu odeio falar as coisas que os outros inventaram e não dizer de quem foi. É a... Puxa vida, gente. Ela tem até uma página no Facebook. Ela inventou, eu vou tentar achar para vocês e depois colocar no grupo. Ela inventou a rádio, a rádio da escola, assim, dentro da turma dela. Ela tinha até um nome. Olha, a minha memória é assim linda. Tinha até um nome especial para rádio que eu achei assim, ó, maravilhoso. E o que ela fazia? Ela acho que pegou o microfone da escola emprestado, criou assim tipo uma cabine telefônica para eles, tá? Dentro de papelão, dentro da sala de aula, e aí eles tinham que sair e observar. Começou assim, tá? Sair e observar o que eles encontravam que achavam que estava errado na cidade, que eles não gostavam, que eles estavam se sentindo mal. E aí eles tinham que escrever uma carta para a rádio dela. Como é que era o nome da rádio? Eu nunca vou lembrar. A rádio... Bom, enfim. E aí, do lado da rádio, ela comprou uma caixinha do correio e colocou a caixinha do correio ali. Aí eles colocavam as cartas ali e um dos alunos que eram sorteado lia no microfone da escola as cartas, tá? E daí eles mandaram para o prefeito, eles mandaram para a diretora da escola, porque a maçaneta da porta deles estava quebrada e machucava a mão na hora de abrir. Olha que genial! Trabalhou a carta, o gênero carta, ensinou os alunos a observar ao redor para ver o que eles podem melhorar, fez eles escrever, fez os colegas lerem. Quando eu leio o que meus colegas escrevem, eu consigo me dar conta dos meus próprios erros, né? E aí ela fez essa rádio, como era o nome da rádio? Não me lembro, tá? E aí eles começaram a se sentir mais e mais à vontade com a rádio, que daí eles começaram a contar relatos pessoais, daí não botavam um nome, né? Mandavam uma carta anônima de problemas familiares, de problemas que eles estavam enfrentando, que a família estava passando. Olha que bonito tudo isso. E aí ela começou a estimular eles a fazer. Isso aí já é uma avaliação para mim. E quando o aluno escreve uma carta pedindo, solicitando ou relatando, é relato, é descrição, é carta, né? Olha que lindo! Eu achei demais. Espera aí que eu vou. A Evanilza, o nome dela é Evanilza, tá? Evanilza, ela tem ela é minha amiga no Facebook e ela também tem ela tem espera aí que eu já vou lembrar. Ela tem uma página no Facebook muito boa. E ela é pedagoga. Então, ela começou a ensinar para eles coisas do tipo, assim, coisas que eles poderiam pedir, enviar para o prefeito. Ai, senhor, não vou mais lembrar. Rádio Desabafo. Eu consegui achar aqui. Rádio Desabafo. Eu achei, assim, ó, a ideia da Rádio Desabafo fenomenal. Fenomenal. E dizer assim para vocês, gurias, esse era o momento da gente fazer uma rádio, porque a gente pode gravar o áudio dos alunos, né? E ainda criar uma avaliação ali para eles. Vocês podem criar um grupo, só grupo Desabafo, e eles vão gravar, botar para fora o que eles estão sentindo. Claro que, de repente, como a carta eles podiam escrever anônima, de repente eles sentiram mais à vontade. No grupo todo mundo vai saber quem é. Mas pode começar sugerindo que sejam coisas da cidade, né? Não precisa ser pessoal. Pode ser coisas da cidade. Né? O que tu tá achando de errado na escola, na cidade, na situação que tu tá vivendo? O que tu acha que deveria acontecer? Olha que interessante, né? A gente poder proporcionar aos alunos desabafar de um jeito ou de outro. É uma sugestão, né? Também de assessment, nesse caso, não de avaliação. Gurias, falem um pouquinho. Podem falar. Eu deixo. Apesar de não parecer.
Ótimo. Fala, Brígida. Compartilhe alguma experiência, fala um pouquinho o que lembrou vocês, o que vocês estão pensando. Podem falar, gente. Podem compartilhar, abram seus corações. Falem um pouquinho. Esse negócio da água aí eu fiz semelhante, mas foi assim, não foi planejado. Eu sempre levo uma garrafa grande térmica de água para mim, e eles perguntavam, teacher, que água é essa? Estava passando aquela novela que tinha um gato preto, que tinha uma fonte, lembra uma novela? Da fonte, esqueci o nome daquela novela. Eu acho que é o Último Guardião, né? Isso mesmo. Não, acho que é o Sétimo Guardião. Sétimo, Eram 7, eu acho que eram 7, se não me engano. Eu brincava com eles que eu falava que aquela água era da fonte, né? E quem bebesse da água ia ficar eternamente jovem, assim como eu, aí que eles riam, né? E eles disputavam para, no final da aula, quem seria assim, o aluno que mais respondeu, ou uma menina e um menino, para poderem beber água. Eu comecei a levar até copinho descartável, porque eles queriam tomar água a todo momento. Então, me fez lembrar esse momento aí, foi muito legal. É muito bom, né? Tu vê como tu estimula o lúdico. E a gente acha, às vezes, que o lúdico tá somente nos pequenos, e não tá. Se você não estimular o lúdico do sexto, do sétimo, e ouso falar até do oitavo ano, vai sair coisas maravilhosas. Eu contei para vocês dos projetos que foi avaliado também, do projeto que a gente fez na escola, na regular, depois a gente fez no curso de inglês, que foi o projeto com todas as turmas tinham que apresentar um musical e um teatro, tá? Todas, sem exceção. E aí eles se organizaram para apresentar o musical e para apresentar o teatro. E, gente, no dia da apresentação, daí tinha jurados e essas coisas, e eles ganhavam prêmios, assim, né? Troféus. Nesse dia, gente, foi um evento, pensem no evento na escola. E os meus alunos que fizeram o teatro, o musical da Alice no País das Maravilhas, eles levaram a sério. Eles compraram, o chapeleiro maluco comprou uma peruca e um chapéu, comprou não, alugou, né? Um chapéu, ele pintou todo o rosto de branco, eles ficam, sabe o que é perfeito? Gente, eu me arrepio de falar, porque eu via eles ensaiando, no dia que eu vi a apresentação deles, eu desatei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, porque ficou assim, simplesmente um sonho aquilo, sabe? E aí eles vieram para mim assim, aí, teacher, ficou bom, e eu não conseguia falar, eles assim, tu tá chorando? E aí foi tudo baseado em um musical e um teatro que todas as turmas tinham que apresentar. Então, metade da turma apresentava um musical e a outra metade apresentava o teatro. O ensino médio fez uma releitura uma turma do ensino médio, acho que foi o primeiro ou o segundo ano, fez uma releitura da Chapeuzinho Vermelho e fez o Lobo Mal Gay. Gente, assim, ó, foi um absurdo a explosão de ideias desses alunos. Os alunos retomaram coisa dos anos 80 e fizeram o do Michael Jackson. Como é que é o mesmo? Como é que é? Thriller. O Thriller, isso aí. Fizeram o Thriller. Foi assim, ó, foi um show. Eu tinha a impressão que eu estava lidando com profissionais, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, foi outra coisa que me chocou, porque eles tinham que fazer um projeto que eles faziam a cada 2 anos, sei lá o quê, que tinha que ser remetido à Semana Acadêmica de Letras, tá? E eu achei aquilo uma chatice, aí vou dizer para vocês, achei uma chatice na época, com as professoras que eles tinham que ficar lendo, fazendo sarau, lendo poesia, naquela época. Eu gosto disso, mas naquela época eu achei uma chatice, porque era todo ano a mesma coisa. Eu disse, vamos mudar um pouco, vamos fazer aí um projeto que eles têm que fazer musical e teatro, e elas compraram a ideia. Elas compraram a ideia e foi
assim, ó, o ginásio da escola, que foi o dia da apresentação, estava lotado. Foi a coisa mais linda que eu já fiz na escola, foi isso, posso dizer para vocês. E também, aí depois a gente fez, deixa eu pegar para vocês verem. A gente fez no curso que eu tinha dentro dessa escola, curso de inglês, a gente fez o Broadway Festival. Esse aqui é o troféu que a minha turma ganhou, tá? A escola era minha, mas eu sou professora, vocês sabem, né? E aí eles tinham os prêmios, assim, sabe? O do Broadway Festival. Esse aqui foi o meu, daí eles sortearam os troféus e o meu filho ficou com esse, né? E aí, gente, esse Broadway foi um sucesso absoluto, que daí cada turma apresentava um musical também, e um musical teatral, né? Não adiantava só dançar e cantar, eles tinham que ter falas no meio. Gente, que coisa mais linda foi. E aí foi para fechar o curso com chave de ouro, porque daí no outro ano o diretor nos expulsou de lá de dentro, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu no Unidiomas, que era o nome deles, era Unidiomas, e depois a gente criou o Unipeople, porque o Unidiomas é o nome da rede, né? E aí, olha, isso aqui foi um show demais. Deixa eu só ler aqui, guria, só um pouquinho. A Yasmin disse, da carta eu achei bem interessante e encontrei isso aqui na Avenida Paulista. Peguei a carta de uma pessoa que mexeu muito comigo. Você deixava uma carta para alguém podendo ser um desabafo, história de vida ou motivação e pegava uma para você. Acho que seria legal fazer isso com os alunos. Interessante. Ô, Yasmin, mas a pessoa botou o nome ou era anônimo? Era anônimo. Que legal! E a Diva disse, conheço uma estratégia parecida para fazer os alunos falarem inglês. Leva um vidro com o rótulo English Pills, com M&M's dentro, e dizer que a pílula diária faz falar inglês. Eu tenho também a Dolly, eu já contei para vocês da Dolly? Espera aí que eu vou pegar a Dolly, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar a Dolly. A Dolly, gente, é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é um cofre, ó. Tá? E que eu também usava para avaliar os alunos. Eu imprimi e recortei moedas para eles, e cada vez que eles falavam em português, eles tinham que pagar uma moeda para a Dolly. Tá? E aí, o que acontecia? Quem ficasse com mais moedas no final do mês escolhia uma aula especial. Gente, a Dolly funciona. Podem. E daí eu botei de Dolly por causa das ovelhas. Vocês lembram das ovelhas clonadas? Era Dolly, né? Aí eu botei Dolly, o nome dela. Ela é um cofre, né? E aí eles depositam aqui as moedinhas. E aí depois a gente devolve no final do mês as moedas para eles, para não ficar imprimindo. E faz a contagem de quanto cada um ficou. E aí, nossa, é só essa ideia assim de. Daí eu combino com eles, que a única coisa que não pode escolher de aula é uma aula que não se faça nada, que fica só conversando, jogando conversa fora. Eles têm que ter uma aula que eles aprendam alguma coisa e que eles escolham como aula especial. Essa dos M&M's também gostei. Muito, muito legal. E aí, tudo isso, gente, eu introduzo dentro da minha avaliação contínua. Porque o aluno... Daí acontece duas coisas nessa situação da Dolly. O aluno emudece ou ele fala inglês. E a gente não vive mudo. Então, eles falam inglês. Então, é uma maneira de eu mostrar aquele aluno que nunca fala inglês, te obriga a falar, daí tu consegue ver que ele sabe, entendeu? Aquele momento tu consegue perceber que ele realmente sabe, ele só sente insegurança, que foi isso que a Diva disse, ele só sente insegurança de compartilhar o conhecimento dele, porque a maioria se sente inseguro para falar, né? Se sente inseguro, sim. Muitas ideias hoje, muitas ideias. Continuando lá no nosso... Tá, o assessment, depois vocês podem olhar com mais calma. Aí aqui eu botei um exemplo, tá, gente? Daí a gente não vai assistir, mas eu vou dar uma palhinha só para vocês verem o que é e terem uma noção e não ficar perdidos.
Ó, ele tem 4 minutinhos, tá? E tá fazendo 14 exemplos de assessment. Bem legal de assistir, bem legal de assistir. Ele dá 14 exemplos, ó. Aí ele vai falando, vai escrevendo, ó. Tá? Muito, muito bom. Te dá 14 ideias, né? Poxa, não tinha nem 3, agora eu tenho 14. Aí aqui, gente, eu me empolguei, tá? Mas não é para você se apavorar, é para vocês assistir quando dá. Quando dá, tá? Por favor. Esse aqui eu botei como Deep Information, né? Todos esses são vídeos que eu vou mostrar para vocês, mas a gente não vai assistir, a gente só vai ver. Aí eu me empolguei com esse canal aqui de, gente, como é que se diz esse estado? Eu testei, treinei, mas não aprendi. É o Wisconsin. Gente, como? Wisconsin. Que é? Wisconsin. Ah, esse aí, tá? E aí aqui, ele tá fazendo a parte 1, né, do sistema de avaliação, uma estratégia, daí ele explica ali com a professorinha, bem legal, bem legal. Aí eu fui procurar por que tem tanto assunto do canal desse estado, que é um estado norte-americano, vocês sabem, né? E gente, agora me fugiu, mas ele é o 13º melhor estado em educação. Se eu não me engano. É o 13º, ele é tipo modelo, assim, sabe? E aí eles compartilham, o primeiro estado não compartilha as coisas que fazem, eles compartilham no YouTube, bem legal. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ir fechando e mostrando. Aí tem mais coisas aqui, ó. Aí, a continuação, a parte 2 ali. Ó, a parte 2 daquele primeiro vídeo. Depois, ele tá falando sobre avaliação somativa, parte 3 do mesmo vídeo. E aí, como me empolguei, gente, me empolguei. Aí, identificando para de avaliação formativa, tá? Achei tudo que eu achei desse estado. Fala de novo, Mirelle, agora que tá com o microfone. Eu tinha falado Wisconsin, né? Wisconsin. 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 Wisconsin, é. É chato de falar. É muito ruim, é pior que Connecticut. Connecticut. É. Connecticut. E aí, gente, o último vídeo aqui. Aí ele explica, né? Eles só colocaram as iniciais ali. Deixa eu. Ó. Reading drives achievement, procedural compliance, self-assessment. Olha o tamanho disso, mas é interessante, tá? Porque daí é da autoavaliação do aluno. Para completar, para finalizar, eles terminam com a autoavaliação, né? E aí é bem interessante, bem legal. Aí eu fui futricando, tá? Fui futricando no Wisconsin e achei mais coisas. E aí comecei a achar coisas e me empolguei. Aí eu botei para vocês um canal muito interessante desse. Eu não vou botar todos os vídeos aqui do canal, então eu vou colocar. Ah, tá aqui, eu escrevi aqui, ainda bem. Eu vou colocar o canal direto para as gurias aí, elas escolham o que vão assistir, né? Também não vou. Aí botei o canal aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, ó. Olha que legal. Ai, gente, fiquei empolgada assistindo isso. Aí tem entrevista, tem vídeos explicativos, tem os professores falando. Só se tu fosse só treinar o inglês já era legal. Imagina que tu treina o inglês e ainda
aprende sobre educação. É perfeito, é perfeito. E aí eu comecei a ver as estratégias que eles utilizaram na pandemia, as entrevistas, tem muita coisa, aí tem os alunos falando, ai, gente, é tão legal, tão legal. Eu ganhei horas aqui nesse canal, tá? Olha só que amor. Olha, daí fala até sobre a alimentação dos alunos, eles usando os recursos digitais. Olha que interessante. Ó, Mental Health Conversation. Esse aí eu achei show de bola. Eu tinha que mostrar esse canal para vocês, por quê? Porque eu achei assim, ó, show de bola. Acho que é um estado que faz assim um gol de placa com os alunos lá, né? Pelo que deu para ver por aqui. Ó, aí ele fala também, acho que esse vídeo eu botei para vocês ali, depois eu vejo. Sobre ensino personalizado, ó, tá aqui o vídeo que eu coloquei. Vocês estão vendo que é de 3 anos atrás? Então, eles vêm fazendo esse trabalho, ó, há muito tempo. E aí eu cheguei à conclusão que é assim que se faz. Não é o trabalho não é picado. O trabalho é uma construção que tu vai implementando ano após ano e melhorando ano após ano, porque senão não vai mudar tudo em um ano. Eu não vou melhorar uma turma em um ano, eu vou iniciar o trabalho. O trabalho é contínuo. Por isso que tem tanta coisa picada na educação, porque daí o 5º ano pega um professor, o 6º pega outro, o 7º pega outro da mesma matéria, e fica aquele recorte, tipo colcha de retalhos, né, do conhecimento do aluno. Nada mais terrível do que o aluno pegar o seu conhecimento e fazer uma colcha de retalhos, uma emenda brava. Claro, uma colcha de retalhos ainda é bonito, né? Mas dentro da cabeça do aluno fica uma emenda brava. Ou, como diz a Mirelle, gambiarra. Agora eu uso essa palavra para tudo, Mirelle. Gambiarra, adoro. Adoro. E não é? É, gambiarra. Aqui a gente tem tanta gambiarra, né? Eu acredito. Olha que legal. Aí é especialistas. Olha que triste, gente. Dá para se perder aqui, enfim. Aí, gente, falando em gambiarra, vocês acreditam que as escolas aqui da região, eles fazem assim, ó. Ai, olha o cachorrinho. Oi, que bonitinho. De vez em quando, acho que ela se sente sozinha e ela vem, ela quer subir. Oi. É a filhinha, né, Luna? É. Ai, querida. Daqui a pouco ela Por desce. falar em gambiarra, vocês acreditam que as escolas aqui da região estão fazendo assim, ó, tipo, como vocês aqui, né? 10 participantes online e mais uns 10 presencial, e eu fico dando aula para os dois ao mesmo tempo. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Que tipo de aula é essa? Ó, Mas aqui estão fazendo assim, viu, Bruna? Também? Aqui também. Inclusive, com o meu filho, o mais novo. Que, na mas verdade... daí a aula é online? A pessoa se vira para online ou para presencial? Na verdade, eu não consegui acompanhar, porque é o seguinte, ele voltou, a aula para ele voltou em novembro, eu acho, final de outubro, novembro, uma coisa assim, porque ele é do 3º ano do Fundamental 1, certo? E aí, autorizaram presencial. Eu sabia que já estava no final, que eram poucos dias, mas resolvi deixar, ele queria ver os amiguinhos, por aqui estava numa fase assim mais tranquila, agora que voltou a aumentar, enfim, resolvi deixar. E também ele estava com a cirurgia, lembra que eu comentei? Marcada, né? Que ele fez na semana passada. Estava marcada, eu sabia também que ele nem ia até o final, mas quis deixá-lo ir, que ele estava querendo e tal. Beleza. Aí, ele estava no presencial, então, eu não cheguei a acompanhar exatamente assim, pelo outro lado, por quem estava em casa, mas quem estava em casa também, a professora lá, às 8 horas entrava, né, online, e quem estava em casa
acompanhava a mesma aula que ela estava dando lá para quem estava no presencial. Aí, na semana passada, como não só teve um dia que ele conseguiu assistir por conta do pós-operatório, aquela dificuldade e tal, quando ele amanhecia, dispensa detalhes e comentários, mas enfim, só teve um dia que ele conseguiu, eu não pude, não tive como ficar com ele, porque foi justamente no dia que eu saí, que eu já voltei para aula presencial, aqui Educação Infantil voltou em setembro, 1º de setembro, e eu saí para trabalhar e não acompanhei. Mas, enfim, era só para compartilhar, dizer que aqui muitas escolas estão fazendo do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, eu, graças a Deus, não passei por isso e eu não consigo me imaginar como é que seria isso. Ana Paula, compartilha com nós como é que tu está tentando. Olha, Ana Paula está dizendo que está fazendo, né? Oi, meninas, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, joia. Então, eu tô desde outubro. A prefeita aqui em Sorocaba liberou, logo depois do feriado que teve em outubro, ela liberou para os alunos presencial. Só que assim, poucos alunos estão indo. Vou ser sincera, de 15, 20, vai 3, 5. Só que o que foi passado para nós? Darmos atenção para quem está online, porque é a maioria. Mas, gente, é horrível. Porque o aluno presencial, ele quer mostrar atividade para você. Você tá, eu tô aqui com vocês, aí o aluno fala, teacher, teacher, ele tá sentado lá, ele fala, teacher, teacher, aí eu tô aqui com vocês e falo assim, oi, fala, pera um pouquinho, pessoal, pera aí que eu te atender aqui. E aí, fala, traz aqui pra teacher Ana aqui. Aí ele traz, eu olho, vocês estão aí, os alunos estão aí. Aí eu falo, vamos lá, pessoal, sit down, let's go back. E aí eu volto para aula online. Aí eles acompanham tudo no data show, lógico, né? Mas é assim, eu era uma, agora eu sou 2. É horrível, gente. Porque criança E as precisa... atividades, Ana? Só coisas que dá para os dois ambientes. Não, porque assim, eu tenho um livro, né? Tem um livro, né, didático em sala de aula. Então, eu faço o livro, quem está na sala faz na sala, quem está em casa faz em casa. Só que assim, eu percebo que eu não estou conseguindo dar a atenção que eu gostaria para os presenciais, não tem como. Até porque são minoria. Aí que a coordenação falou? De uma aula para outra, a gente tem 20 minutos de intervalo. Aí eles pediram que no intervalo a gente dê atenção para os presenciais. Mas... E aí o aluno vai no banheiro, que hora? Bebe água, que hora? Eu vou beber água, vou no banheiro, que horas? Ô, Ana, posso fazer uma pergunta? Claro. E com relação, assim, aos cuidados, né? Então, tem que usar máscara, e como que eles fazem para te ouvir? Não, usa assim, eu tô face falando de shield? Fundi 1, né? Presencial, eu tô com Fundi 1. É assim, eles usam máscara, uma graça. Às vezes eu tiro um pouco a máscara, solto assim para poder respirar, porque, gente, falar, tudo bem com máscara, mas dar aula com máscara não dá. Gente, Pelo é horrível. amor de Só um Deus. parênteses bem rapidinho, com licença, de Fale, dizer querida. que eu acho a coisa mais linda porque eles se comportam melhor do que os adultos. Sim. A coisa mais... Eu ficava muito preocupada e fizemos várias brincadeiras antes das aulas voltarem, memes, tinha, né, vários comentários e brincadeiras e memes e tal, dizendo da confusão e da bagunça que ia ser. Gente, é impressionante. Claro, algumas raras exceções, mas assim, a disciplina, aí, hora de trocar a máscara, cada um tem a sua bolsinha, tem o seu estojinho, tem o seu... Troca lá direito, e eles não... Gente, é impressionante, eles não tiram, eles não reclamam. Eu que às vezes não entendo o que eles estão dizendo, aí meu amor, baixa só um pouquinho, só para te entender, para ele não ficar repetindo várias vezes, mas assim, eu fiquei impressionada. Era só isso, desculpa. É isso Olha, mesmo. já o meu primeiro ano, porque assim, eu não voltei, o colégio que eu trabalho voltou, né? Mas como eu tenho asma, e eu marquei, né, naquele, no formulário que eles mandaram para a gente, então nem eu e acho que nem os professores, os especialistas voltaram. Então a nossa aula está sendo online e eles estão lá no colégio. E assim, o primeiro ano eu tenho ali, ó, uns 2 ou 3 que a máscara está aqui.
E a professora fica junto na sala, né? Aí eu acabo falando, né? Viu? Máscara, põe a máscara. Aí eles colocam, né? E os outros não, porque eles fizeram lá um esquema no colégio que as crianças participam da aula em casa. Mas o primeiro ano não. Eles participam no colégio mesmo. E assim, eu tô bem preocupada, porque eu não sei como é que vai ser, assim, nessa questão, né? De quando voltar, um pouco vai estar em casa, outro tanto vai estar na escola. E aí? Vamos nos desdobrar em 2 ou 3, sei lá, né? Difícil. Pra variar, né? Sempre no rabo de quem? Sempre a Eu aqui, gente. graças a Deus, não me propuseram essa questão aí, não. Como é que a gente estava fazendo? Estava indo para o presencial, e quando eu terminava as aulas presenciais, tipo, determinado dia era infantil 4, eu trabalho só com educação infantil. Infantil 4, infantil 5, mas aí naquele mesmo dia, depois das 2 aulas presenciais, aí eu teria o encontro online com o infantil 4 e depois com o infantil 5. Né? Mas aí é aquele encontro online, normal, a aula online como a gente já está fazendo. Mas esse híbrido aí, os dois ao mesmo tempo, eu não... Esse híbrido gambiarra. Ai, que Essa triste. gambiarra aí, graças a Deus, eu não tive que fazer. Não tive que Já pensou fazer. tu dizer para o aluno presencial, peraí que eu tenho que te ignorar um pouquinho para dar atenção para teus colegas, tu não tá ensinando. Ah, Não é, gente, a Ana falando aí, eu pensando aqui, você não pode levantar, você não pode virar as costas, porque o aluno está ali, você tem que estar ali. Gente, como a prioridade é o virtual? Você está com o aluno ali na sua frente, você quer levantar, você quer ir ali, você quer, né, chegar perto e não, a prioridade é o virtual, é a tela aqui, né? Nossa. Fora, né, que você tá lá tirando a dúvida de um online, aí a sala tá pegando fogo. Começa a pegar fogo ali. Ai, meu Deus. Melhor não pensar muito, senão eu vou ter outra crise de ansiedade aqui. eu também vou ter a crise de ansiedade, aí nem me fala. Semana passada, o aluno do online estava questionando por que o pessoal que estava lá não calava a boca, toda hora ficava perguntando coisas para mim. Ó, muito difícil essa coisa de você ter que A se Valéria, desdobrar. em Bauru também, qualquer mudança será para o ano que vem. Não sabemos da questão do híbrido, mas por hora somente remoto. Em Esteio, aqui na minha cidade também, é só remoto. Mas as escolas privadas estão com a gambiarra híbrida, tá? E aí, a aula é o quê? 100% expositiva, porque assim, daí a culpa, né, não é do professor, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Como é que tu vai dar uma aula diferente para o pessoal online presencial? Eu nem me imagino fazendo isso. O que eu fiz com o inglês da Unipeople? Eu disse para os pais, vocês vão poder escolher os horários que é presencial e os horários que é online. Quem quer online vai ter online, quem quer presencial vai ter presencial. Eu vou me dividir em 2 e eu vou trabalhar mais. Paciência, é o que tem para o momento. Paciência. É o que tem para o momento. Porque senão eu não ia nem voltar no ano que vem. Eu ia ter que fechar a escola se eu não fizesse assim. Então, nesse momento, se eu tenho que me dividir e trabalhar em dobro, eu vou fazer. Já não tem muito trabalho, né? Tenso, muito tenso, muito tenso. Então, gurias, só para finalizar aqui, aí eu coloquei assim, ó, o canal, né? Aí depois, tem um monte de coisa. Daí, informação extra. Esse primeiro vídeo é sobre aqueles que a gente estava falando, ticket, o exit ticket. Aí ela fala sobre o exit ticket, tá? Bem legal. Que daí eu achei uma forma muito, muito legal de os alunos fazerem perguntas dos alunos, os alunos expor as suas ideias. Aí tem mais uns videozinhos aqui. E aí todos eles são do estado, ó. Ó, o que é ensino personalizado?
Super legal, super interessante. Aí o terceiro vídeo sobre tecnologia. Eu já fiz isso há algum tempo, às vezes me dá um branco, tá? Aí esse aqui sobre, olha só, é uma ferramenta. É esse teaching.net, teachingbooks.net, que é gratuito para todo mundo fuçar, tá? Tem livros gratuitos. Tá aqui, ó. Não, não é esse. É esse aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse último vídeo sobre tecnologia também. Aí, depois, só para finalizar esse módulo, gurias, eu achei isso incrível, porque eles fizeram estudos e perceberam que esses círculos de ajuda em Madison, eles promovem os alunos a aprenderem mais, e aí vem de encontro com aquilo que eu falei para vocês, quando os alunos, que a Rangel, que é uma professora renomada aqui do Rio Grande do Sul de matemática, quando eles aplicaram o método da Rangel nas escolas, até as brigas diminuíram, e foi exatamente isso que aqui aconteceu. Eles criam, vocês assistir com paciência, e é esse que eu estava falando, ó, tem 68 visualizações, gente, 68 visualizações, e só eu curti, tá vendo? Só eu curti. Vocês vão ter que assistir com paciência, com calma esse aqui, entender a teoria, mas eles têm um momento em que eles param e fazem um círculo de apoio, tá? De apoio, que eu já vi outras escolas fazendo, mas não com esse método deles, que é o dia da resolução. Eu vi uma outra professora fazendo o dia da resolução de problemas. Eu achei incrível, que a minha amiga que trabalha numa escola em Porto Alegre também aplica, é toda segunda-feira. Essa professora fazia toda sexta-feira, porque daí já passou a semana, eles poderiam falar, né? Então, o que aconteceu? Eles sentam em círculo, tá? E são duas coisas diferentes, tá? Essa que eu tô falando é a que a minha amiga e que eu li da professora, que a minha amiga faz. Eles sentam em círculo e dizem o que não foi legal para eles. E eles têm que falar, por exemplo, se eu incomodei, eles têm que falar para mim, não é fazer fofoca paralela. Se o colega incomodou, eles têm que dizer assim, ó, de forma respeitosa, olha, Aline, tu me deixou muito chateada essa semana, porque na terça-feira tu disse que eu tinha uma cara de burra, por exemplo. Eles têm que falar para o colega e eles têm que se resolver nesse círculo de resolução de problemas, tá? E esse dos Madisons é um círculo de apoio, Quando eu vejo, eu tenho que estar atento aos meus colegas, tipo assim, que nem a gente fazia aqui no Rio Grande do Sul, que era o anjo, mas daí era sorteio e tal. Aqui não, aqui todos têm que estar atentos aos colegas e ver quem está precisando de apoio, quem está precisando de ajuda, quem está precisando de uma mão. E aí, o que aconteceu? As professoras contam ali que eles estão numa escola muito pobre, e eles começaram a perceber que alguns alunos não aprendiam, não estavam aprendendo tanto quanto outros. E aí eles criaram não só de apoio emocional, mas de apoio de aprendizagem, assim se criou um projeto muito lindo. Assistam que vocês vão gostar e vai valer a pena, assim, para ter ideias para colocar na realidade de vocês. Ok, gurias? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Aí, o que isso tem a ver com avaliação? Tem a ver aquilo que eu disse para vocês. Que quando eu entendo o meu conteúdo, quando eu me sinto aprendendo, a minha raiva diminui, a minha vontade de esganar o outro passa. Porque quando eu não estou entendendo, eu sinto raiva, eu sinto que eu tenho autocrítica, eu estou me sentindo mal, eu não estou tendo sucesso, o meu desgosto com a escola, com a situação aumenta. Então, é de pensar muito o que a avaliação promove, além de tudo que a gente já sabe, que discutiu. Será que não promove também a violência na escola? Porque que eu me sinto burro, que eu me sinto sob pressão, e aí nós, adultos, desenvolvemos o quê? Nós desenvolvemos um ataque de ansiedade. As crianças dão porrada, né? A gente não pode dar porrada em ninguém, a gente desenvolve uma ansiedade, né? E é assim que a bola de neve vai surgindo na sociedade, um empurrando por responsabilidade para o outro. Isso aqui não é comigo, eu não sou paga para isso, né?
É uma reflexão, isso aí. Gente, boa noite, bom descanso. Descansem, cabecinha no travesseiro, bem tranquila, respirando. Tudo vai dar certo no final. O Divo não conhece essa expressão. Pode explicar? Joga. É que joga o macaco para o próximo resolver. Ah, é? É tipo abacaxi para o outro descascar. Aqui a gente diz a peteca. Passei a peteca para ti. Batata quente, né? Essa é a ideia. Então tá, amores. Boa noite, bom descanso. Tudo vai dar certo no final, Boa viu? noite, meninas. Até terça. Obrigada. Boa noite, gente.